irmãos, saúde e paz. Sejam muito bem-vindos a mais um culto doméstico da semana, semanal, do meio da semana, quando nos vemos virtualmente. Mas a palavra de Deus, ela é atemporal. Mesmo no mundo virtual, ela traz informação, ela traz mensagem de vida. Se Deus permitiu, hoje é quarta-feira, dia 22 de junho. E aí, muito frio? Você tá com resfriado, tá gripado? Eu peguei um resfriado aí na semana passada, mas graças a Deus está se curando. Aí tem uma alergiazinha que eu não tinha antes de operar o nariz aqui, a garganta. Agora tem uma sinusite. Aí quando vai ficando mais velho vai piorando tudo, né? Brincadeira não. Independente disso, queridos, estamos aí caminhando. Lembrando que nós estamos na pandemia e houve um aumento aí exponencial, substancial dos casos e mortes também. E a maioria das pessoas estão internadas nos hospitais e também estão morrendo. São pessoas que não se vacinaram, a grande maioria, 80%, ou não cumpriram o ciclo vacinal. Então nós já estamos na quarta dose. Se você não se vacinou ainda, faça isso. Em nome de Jesus, a vacina vem de Deus. E a gente tem que se proteger. Não vai pela cabeça de gente doida que tem por aí, irresponsável, que não se vacinou. Ok? A vacinação vem das mãos de Deus, da ciência que é dada por Deus. E vamos nos cuidando aí pela graça do Senhor. No dia de hoje, então, nós vamos falar sobre Mateus capítulo 6, parte do Sermão do Monte de Jesus. Quem vai fazer essa leitura aí é a Dona Rose. Chegue aí, Dona Rose, se aproxime e leia o texto pra gente aí de Mateus 6. E depois do texto, nós vamos louvar ao Senhor. Vamos cantar 2 louvores. Um deles está relacionado ao texto que a Rose vai ler. Buscai primeiro o reino de Deus. Não é isso? Você conhece? Antigo do nosso tempo. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as suas coisas. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de quem? De quem? De Deus. E depois o abalarei, não me abalarei. Deus é o nosso abrigo, nossa torre forte, nosso refúgio, nosso socorro. Adora o Senhor aí na sua casa, no seu trabalho, sozinho, com alguém. E daqui a pouquinho eu volto. Ok, queridos? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal.
E aí, meu povo, como é bom adorar o Senhor, como é bom celebrar a fé, sempre com corações gratos a Deus por tudo o que Ele tem feito em nossas vidas. Aleluia por isso. Eu não sei como é que você está no dia de hoje, eu não sei como é que foi a sua quarta-feira, eu sempre faço essas conjecturas. Mas se você está me assistindo agora, você está vivo. Você está com o fôlego do Senhor no seu peito, fôlego sagrado. E diante das nossas tribulações, nossas lutas, nossas batalhas, nossas guerras, nós temos alguém que está conosco em todo o tempo. Então, se a sua quarta-feira deu tudo certinho, aleluia por isso. Se nem tudo deu certinho, aleluia por isso também. Porque Deus nos ensina a viver em todas as circunstâncias da nossa vida, não é verdade? Então, diante disso, do texto que a Rose leu, Jesus, nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, tem o famoso Sermão da Montanha, Sermão do Monte, também pode ser chamado. Alguns estudiosos vão dizer que esse momento acontece efetivamente nesse monte de uma vez só. Jesus sentou lá e foi trabalhando todos esses temas durante esse período. Outros estudiosos vão dizer que esse Sermão do Monte é uma coletânea de vários ensinos de Jesus, que ele fazia em vários montes ali, vários lugares, e o escritor bíblico ali, Mateus, vai fazer esse compêndio, vai unir tudo isso. Para mim é indiferente se Jesus falou tudo no mesmo lugar, ou se Mateus procurou fazer essa coletânea de vários momentos de Jesus. O que importa não é o monte, o que importa é o sermão, é o ensino, é a palavra de Jesus, é a pedagogia de Jesus, os princípios e valores que Jesus ensinou nesse tempo para os seus ouvintes. E se você nunca leu o Sermão do Monte, capítulo 5, 6 e 7, leia hoje, depois desse culto, antes de dormir. Faça uma leitura durante a semana e preste atenção que Jesus vai fazer um apanhado de vários textos, ou melhor, de vários momentos. Então, ele começa as bem-aventuranças no capítulo 5, fala sobre sal da terra, luz do mundo, fala que ele não veio revogar a lei, ele fala sobre adultério, ele fala sobre homicídio, juramentos, vingança. E aí, está querendo se vingar de alguém? Está querendo se vingar? Cuidado com isso, que você pode se lascar. Quem é o nosso vingador? O Senhor. E se a sua vingança é contra mim, querido, como pastor e profeta, abre o teu olho, vigia, porque o negócio não é fácil não, hein? Do amor ao próximo, da prática da justiça, de como se deve dar esmolas, né? Mão direita faz, a esquerda não tem que saber. Jesus fala sobre oração. E aí vem a famosa oração de Jesus, uma oração de princípios, não é para a gente ficar repetindo o Pai Nosso toda hora, não. São princípios espirituais que estão ali. Jejum, tesouros no céu, luz e trevas,
dois senhores. Né? No capítulo 7 ele vai falar sobre o juízo, não é? Sobre os falsos profetas, sobre os fundamentos, depois finaliza com palavras importantes. No dia de hoje, então, a gente vai trabalhar sobre a questão da solicitude da vida, da ansiedade que muitas vezes nos persegue. Você é uma pessoa ansiosa? E aí? Eu não sou. Que isso, pastor? Não sou. Eu posso ter alguns momentos de ansiedade, mas na minha característica, na minha estrutura espiritual, na minha personalidade, do meu perfil psicológico, eu não sou uma pessoa ansiosa. Talvez você seja. E eu espero que essa palavra possa te fortalecer e diminuir a ansiedade da sua vida e talvez te exortar hoje. Não eu, Jesus, eu sou apenas boca de Deus. Nunca tenha dúvida disso. E o que eu vou falar aqui é sobre aquilo que Jesus ensinou no Sermão da Montanha. Então, se você está ansioso agora, nesse momento, para o vídeo aí, né? Dá uma respirada fundo, ora ao Senhor. Se você não orou ainda hoje, não orou de manhã, não orou de tarde, correria foi grande, não orou pelo alimento, não agradeceu porque chegou, para esse negócio aí, para você entender o que Jesus vai falar com você hoje através desse texto. Depois você volta, ok? Por quê, queridos? A ansiedade sempre foi o inimigo do ser humano. A palavra ansiosos significa caminhar dois caminhos ao mesmo tempo. Você já me ouviu falar isso várias vezes. Se não aprendeu, aprende agora. O que Jesus está dizendo? Que não dá para caminhar dois caminhos ao mesmo tempo. Ou você caminha um, caminha outro. Quando você tenta caminhar um pensando no outro, está tudo errado. Toma decisão errada, vai para o lugar errado, fala a palavra errada. Produz um juízo de valor equivocado. Então, e nós vivemos no século XXI e, segundo os especialistas da área do comportamento humano e até da área de saúde, nós vivemos o tempo maior de ansiedade e a ansiedade tem gerado doenças. Um dos remédios mais consumidos no Brasil e no mundo são os ansiolíticos, são remédios para tirar a ansiedade. Aí tem pessoas que têm síndrome do pânico, tem crise de ansiedade por causa de N situações. Às vezes você toma um medicamento, às vezes sofre tanto ataques, tantos problemas, vem tanta luta, que você precisa de uma ajuda médica. Você não pode deixar então que essa ansiedade se torne a sua companheira. A gente pode impedir, não podemos impedir que o passarinho faça cocô sobre nossa cabeça. Mas a gente pode impedir que ele faça um ninho. Fez um ninho de ansiedade na sua vida? Repreenda isso hoje, joga fora, tome atitudes que venham a mudar isso. Mas nós vivemos num mundo ansioso porque é um mundo cada vez mais longe de Deus, inclusive no meio da igreja, no meio do famoso povo de Deus. Precisamos tomar cuidado. Jesus então tratava disso já naquela época. E aí, eu vou ler todo o texto aqui, ou algumas partes, lá no versículo 25 que a gente não leu, diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela nossa vida, pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Ou seja, o alimento foi feito por Deus para a gente comer. Vamos lá na criação, Gênesis 1. O ser humano, o homem e a mulher foram os primeiros a serem criados? Não, nós fomos os últimos. Deus fez tudo antes para a gente. Você sabe disso? Sabe. Esqueceu? Às vezes a gente esquece. E aí ele fala do alimento. Então o que você comeu hoje foi preparado por Deus para você. Se você comeu um bifinho, um legume, uma massa, bebeu água, tomou um suco, bebeu um refrigerante, que seja, tudo foi preparado para que eu e você pudéssemos sobreviver. Não somente eu, mas como os outros animais da criação e o reino vegetal também. Não é verdade? Jesus então que fala do alimento. Jesus está falando aqui desta vida que ele nos deu. A nossa vida é maior.
Ele fala sobre vestir. Jesus está falando de necessidades fundamentais, irmãos. Ele não está falando de vontades, de coisinhas, de caprichos, né? Jesus está falando daquilo que é principal. O vestir é principal. Todos nós temos mais roupas do que a gente precisa. Precisamos doar muitas vezes, não é isso que a gente faz? Mas não doa coisa ruim não, tá? Você pode doar coisa usada, mas não coisa ruim. Coisa ruim vai pro lixo. Tem muito crente dentro da igreja que gosta de ficar doando coisa velha para dar para os outros mais pobres. Para com isso, tem essa mania. Detesto gente assim. A gente doa coisa boa, que a pessoa vai usar. Mas a gente tem muito mais do que a gente usa. Até mesmo as pessoas mais pobres. Não tenha dúvida disso. Então Jesus está falando o seguinte, não fique ansioso com isso. Não fique ansioso porque a nossa vida vale mais. E Deus sabe disso. E ele faz uma pergunta retórica. O que é pergunta retórica? Jesus sabe a resposta. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Ok? Só que a maioria das vezes, quando nós estamos ansiosos, irmãos, não é por isso. Poucas vezes você que está me ouvindo agora ficou preocupado se ia ter arroz ou feijão na mesa. Poucas vezes. E todas as vezes que de repente parecia que tinha pouca coisa para comer, Deus providenciou. Deus sempre providencia, queridos. Para os seus filhos, para os seus servos, para os seus herdeiros. A gente faz trabalho aí de inverno, aí, cobertor e tal, morador de rua, pessoas mais pobres. A maioria dos moradores de rua que caminham nessa situação já caminharam pela igreja e foram desobedientes, são desobedientes e precisa muitas vezes desse tipo de ajuda. Pode pesquisar. Isso é bíblico e a experiência como pastor, missionário, urbano, andando pelas calçadas, por todos os lugares. Pessoas que muitas vezes vivem nas igrejas buscando comida, isso, aquilo, outro, vivem em pecado de desobediência. Tirando raras exceções de que acontece alguma coisa, de que um membro da nossa igreja, um irmão nosso, precise da nossa ajuda, da mão de Deus nas nossas mãos. Mas é temporário. Preste atenção nisso. Jesus sabia disso. Jesus ensinava dessa forma. Aí no 26 ele diz assim, observai as aves do céu. Elas não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis muito mais do que as aves? Qual é o verbo que Jesus usa ali? Observar. É prestar atenção, fazer juízo de valor. Você presta atenção na criação de Deus? Você presta atenção nessas aves, nesses passarinhos aí? Nós não vemos muito, mas o bem-te-vi, o pardal, o cambaxira está sempre com a gente. Eu ainda vejo aqui, talvez você, as maritacas. Tem um casalzinho de papagaio que sempre passa aqui no final da tarde voltando para o ninho. Você vê o urubu, até o urubu. E olha o que o urubu faz. Mas Deus o criou dentro da cadeia alimentar, no ciclo, para fazer o que tem que ser feito. Jesus então está mandando observar o movimento da criação. O movimento de vida. Mas Jesus não disse que as aves do céu, eles são ociosos. O que é ocioso? É aquele que não trabalha. Você é ocioso, preguiçoso, só trabalha por causa do salário, trabalha murmurando, aí tu nunca vai ter nada, cara. Ninguém tem. A gente precisa entender que a criação de Deus nos ensina. Os pássaros, as aves, então, eles não são ociosos. Por que eles não são ociosos? Porque eles não ficam lá com o biquinho aberto no ninho esperando, só os filhotes. E quando os pais veem que os filhotes já chegaram a hora de voar, eles empurram ele do ninho. Você já viu várias vezes, várias reportagens, ou já viu isso em loco aí, se você gosta da vida rural, foi criado no mundo rural, como eu fui criado de certa forma e vivo no mundo rural também. Eu vejo o movimento da criação de Deus. Então, essas aves, elas vão voar. Aqui na varanda, eu sempre uso a minha varanda, eu fico observando o bem-te-vi e alguns outros pássaros num determinado horário do dia, quando eles pegam os insetos. Aí o bem-te-vi, ou eles ficam na árvore aqui, na copa da árvore aqui de frente, ou eles ficam na beirada dos prédios, meus prédios vizinhos aqui. Aí eu observo, né, pastor não trabalha mesmo,
tem nada para fazer, aí fica ocioso vendo as coisas, né? Vendo a vida passar. Não é assim que muita gente pensa? É assim. Talvez você pense isso. Aí ele vem, dá um rasante e vai em direção ao inseto. Eu não vejo o inseto, mas eu vejo que ele vai, bica no ar e pega o inseto. É a comida dele. Quem preparou esse inseto para ele? Deus, o Criador. Aí no período das flores aqui, nas florezinhas amarelas, vem o beija-flor. Aí fica aquele beija-flor bonitinho lá. Ele não é ocioso, mas ele não plantou aquela flor. Foi Deus que deu para ele. O inseto também. Então observe o movimento. E Jesus ainda está falando do necessário. Se você está cheio de problemas, se você está endividado, se você está com problema por aí de dinheiro ou outras situações, analise se é por necessidade ou porque você gasta mal o dinheiro. Quer viver com mais do que você ganha. Meu irmão, se tu ganha um salário mínimo, tu tem que se virar para viver com o salário mínimo. Talvez você ganhe um salário mínimo porque você não quis trabalhar mais, não estudar mais ou só deu para ganhar ele. Aleluia por isso. Se você ganha 5 mil, 10 mil ou 20 mil, tem que saber administrar. Está cheio de crente com nome negativado, nome sujo no Serasa, porque não sabe administrar os seus recursos. Fica gastando porque o vizinho tem, porque o mundo tem, porque a internet mostra. Jesus está falando de necessidades fundamentais para a gente viver, que é comer e vestir. O que vier depois é lucro. Ok? Qual é o verbo que ele usa? Observai. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Jesus, então, aqui vai usar uma medida hebraica, uma medida bíblica, que era o côvado, que varia entre 44 e 48 centímetros. Mas vou arredondar aqui para 50, meio metro. Ele está usando uma linguagem figurada, o que a gente chama de metáfora. Ele está fazendo uma comparação. Ou seja, não adianta você querer agir de tal forma que você vai acrescentar 50 centímetros à sua estatura, dependendo da versão, ou à sua vida. Ou seja, não adianta eu querer fazer um montão de coisa porque eu não vou crescer 50 centímetros, eu não vou aumentar a minha força, eu não vou aumentar o meu poder, eu não vou aumentar o curso da minha vida, eu não vou fazer com que o dia tenha 25 horas. Como muita gente reclama, o dia é muito curto. Curto nada, você que administra mal a sua agenda. Correto? Então Jesus está dizendo naquela época que não adianta. Você não vai aumentar o curso da sua vida se você não confiar no Criador. De que Deus vai prover as suas necessidades. Deus sempre mandou as minhas. Quando nasci, meus pais cuidaram de mim, meus professores cuidaram de mim, comecei a trabalhar muito cedo, né, nos meus negócios, meu chefe quando era militar, depois negócios, sendo patrão, cuidando do cliente, cuidando da mercadoria, sempre trabalhando de um lado, Deus sempre cuidou de tudo. E em alguns momentos da minha vida, quando eu me enrolei, é porque eu queria um pouquinho a mais do que eu podia ter. É errado ter ambição? De forma nenhuma, mas cuidado para você não dar um passo maior que a sua perna. A Bíblia também ensina isso. Quando nós olhamos então para Jesus aqui, ele diz, não adianta, por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Aí outro verbo que ele vai usar, considerai. É um imperativo, hein, irmãos. Como crescem os lírios do campo e não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Viu a comparação que Jesus faz? Salomão foi o maior rei em matéria de riqueza, sabedoria, um monte de coisas. O maior rei foi Davi, mas Jesus está fazendo uma analogia. Jesus conhecia a vida de Salomão, de toda a riqueza, de tudo isso. Por que Salomão nunca conseguiu chegar aos pés dos lírios? Porque Salomão não tinha poder para criar um lírio. Foi Deus quem criou. Já viu um lírio, a beleza dele? O que a gente pode fazer é pegar uma muda, pegar uma semente, plantar. Isso a gente pode, regar, cuidar. Mas o autor da arte é Deus. Então Jesus está falando aqui, fazendo uma comparação de que, diante disso, considerai. Ou seja, o que eu e você fizermos no ambiente de trabalho, de conquista de material, financeira, não se compara à criação de Deus.
Então ele está dizendo assim, esses lírios não fizeram nada disso. Mas Salomão não conseguiu exalar esse perfume, não é verdade? Sigamos então. Aí ele diz, ora, aí ele chama atenção, né, de forma adversativa. Se Deus veste assim a erva do campo, quem? O lírio, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Jesus faz outra pergunta retórica. Jesus está falando dessa flor linda, mas que amanhã ela murcha. Que amanhã essa flor, essa madeira, essa planta vai para o forno, vai ser queimada para poder fazer comida. Para quem? Para a gente. Então ele está dizendo, quanto mais nós, o valor que nós temos. Então, irmãos, no dia de hoje, nosso Deus está dizendo para mim, para você, que você tem muito valor para Ele e para as pessoas também. Mas não acha que você valha mais do que o valor que você tem. Você não tem esse poder de determinar o seu próprio valor, porque ele já foi determinado pelo Criador. Onde? Na palavra. Porque quando Deus criou o homem e a mulher, ele os criou à sua imagem e semelhança. O valor está aí. As pessoas podem nos desvalorizar, ou a gente pode até desvalorizar outras pessoas por determinadas circunstâncias, que às vezes são necessárias. Você não desvaloriza o ser humano, mas muitas vezes determinadas atitudes erradas dele. Mas a vida tem esse grande valor, e esse valor existe por causa do Criador, por causa daquele que faz. Correto? Considerai, observai. Queridos, e como é que vai a sua fé? Jesus, na sua pergunta aqui, homens de pequena fé, como eu falei, é uma retórica dele, uma pergunta retórica. Como vai a sua fé? Você é aquele homem de Deus, aquela mulher de Deus que crê, confia, ou depende das circunstâncias? Como é que está no dia de hoje? Está confiando, está duvidando, está achando que Deus está com a agenda cheia, que ele pegou uma gripe, alguma coisa assim, né? Ou Deus tira férias, aqueles papos todos que eu sempre brinco com vocês. A fé é o que vai determinar muitos acontecimentos em nossa vida, que sem fé é impossível agradar a Deus. Lembrando que a fé também é fidelidade. A fé é um substantivo abstrato que se torna um adjetivo, uma qualidade no momento que você crê e age para isso. Então, se você age de tal forma a não confiar no Senhor e vive na ansiedade, você não está exercendo sua fé. E talvez até o dia de hoje você não conseguiu realizar determinadas coisas na sua vida, na sua história, por falta de fé, por ansiedade. A pessoa que é ansiosa, ela não é perseverante, irmãos. Se você vai montar um negócio, que da minha família a gente sempre teve negócio, tem até hoje. Se você for uma pessoa ansiosa e não souber esperar aquele negócio que você investiu dinheiro, dar um lucro, você nunca vai ter nada. Além do que você gostaria de ter. Tá entendendo? Você é ansioso num curso, num projeto, nos estudos, ou até na igreja. Na parte ministerial. Eu quero ter um ministério, realizar tal coisa na igreja. Você é ansioso? O ansioso, ele não acredita, ele não crê. Está na época de você refletir sobre isso, no dia de hoje. Só tem hoje, irmãos. Só tem agora quando você está me vendo. Aí ele vai dizer o seguinte, homens de pequena fé. Aí o texto que a Rose leu. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos e que beberemos, ou que vestiremos. Portanto, ou seja, ele está finalizando a reflexão. Diante do que eu pontuei, diante do que eu falei aqui, não adianta ficar inquieto. Aquietai-vos que eu sou Deus, diz o Senhor. O profeta Isaías fala sobre isso. Salmo 46, alguma coisa assim também. Os salmos sempre me falam sobre essas coisas. Aquieta teu coração, fica em paz. Eu sei que às vezes não é fácil quando chega alguma coisa que muda a nossa rotina. Aí pode vir um pouquinho de ansiedade, frio na barriga, dormir, né? Às vezes a alimentação, isso pode estar acontecendo com você? Pode. Isso é errado, é pecado? Não. O que não pode acontecer? É você continuar nisso. E lógico que Deus vai te ensinar. De que forma? Você ficou ansioso, Deus vai agir, você vai passar vergonha, vai pedir perdão a Deus, mas você precisa amadurecer. A grande questão é se a gente está amadurecendo nesse processo. Quanto tempo você anda com Jesus? Quanto tempo você está na igreja? Quanto tempo você tem de convertido? Quanto você conhece da palavra? Conhecer a palavra é cognitivo? Citar versículo?
grande coisa. Quem está dizendo isso? Jesus. Aonde? Aqui. Porque não adianta você ficar inquieto com essas perguntas. Talvez você, como é que eu vou pagar a conta de luz amanhã? Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, eu não sei. Você pode estar até desempregado. Por quê? Porque vem a pandemia, crise financeira, guerra no mundo, não é verdade? Muita gente fechou as portas, muitos trabalhos. Isso acontece. Mas Deus vai providenciar para você a luz da sua casa. E eu não estou dizendo isso para zombar de você não, brincar não, é verdade. Mas tem um momento específico. Ah, por que aconteceu? A gente está vivendo um problema, irmãos, talvez você esteja. Primeira coisa, por que eu estou vivendo esse problema? Qual o propósito nele? Ah, eu sou o responsável por ele? Ah, não, eu que causei. Né? Por quê? Porque o dinheiro da luz estava separado ali. Mas o que aconteceu? Ah, fui comer uma pizza com os amigos, foi o dinheiro da luz. Estou dando um exemplo bobo, como sempre falo. Ah, o problema é que eu estou vivendo, alguma outra pessoa produziu isso em mim, me deu um calote, me deu um prejuízo. Às vezes alguém da família que está precisando de ajuda. Às vezes uma situação que acontece dentro do seu casamento, com os seus filhos. E às vezes alguns problemas até dentro da igreja. Né? Tem gente que arruma problema lá fora e traz problema para a igreja. Ah, nós temos nossos problemas? Verdadeiramente. Mas tem problemas e problemas. Tem gente que gosta de arrumar situações difíceis, chifre na cabeça de cavalo. Aí sofre. Aí tem ansiedade. E tantas outras coisas nesse caminhar. Aí ele diz assim, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, aí, irmãos, vestiremos. Isso é murmuração. Os murmuradores são uma praga, né? Que eles adoram o diabo e contaminam os outros. Aí o que ele diz, irmãos, aqui? Porque os gentios é que procuram essas coisas. Antes um pouquinho, se você for lá ler todo o sermão, você vai ver Jesus falando dos gentios. Quem eram os gentios? Eram os estrangeiros, eram os idólatras, eram os pagãos, aqueles que não confiavam em Deus, aqueles que não pertenciam ao povo de Deus. Aí ele vai dizer o seguinte, eles ficam com vãs repetições, mimimi, chatice, Nutella, como a gente costuma brincar, né? Sempre teve em todo lugar. Aí por isso que Jesus ensina a oração. Você é cristão, mas vive como gentio, miando, enchendo a paciência toda hora dos outros? Reveja os seus conceitos agora. É isso que Jesus está dizendo aqui no Sermão do Monte. Aí fica um miado, uma encheção de saco, e as pessoas não aguentam. Se a gente não aguenta, irmãos, imagine Deus que sabe de todas as coisas, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Deus sabe que você precisa comer, que eu preciso beber, que eu preciso de um casaco, que eu preciso de uma casa, quer seja alugada, quer seja própria, quer seja de herança. Deus sabe que precisa de um trabalho, do emprego, Deus sabe de tudo isso. Se Deus já sabe, adora a Ele, louve a Ele. Seja grato a Ele. Talvez hoje você está passando pelo período das vacas magras. Lembra lá de José do Egito? Eu já passei, queridos. Tem que saber viver. Talvez você esteja vivendo tempo das vacas gordas, que tá, beleza, guarda para o período das vacas magras. Porque Jesus fala da ave que não tem celeiro, mas nós temos o celeiro, isso é bíblico. Mas o celeiro é de Deus. O armazenamento de Deus, Ele que te deu capacidade, Ele que te deu inteligência. A gente precisa sempre ir na fonte de todas as coisas, que é Deus. Ah, e outra coisa, não olhe para o lado porque o outro tem. Ontem eu estava ouvindo um pastor e falou algo interessante. A inveja, a gente só tem inveja dos nossos iguais, dos nossos comuns. Exemplo, eu não tenho inveja, vamos supor que eu tenha. Normalmente nós não temos inveja de outras pessoas que estão em outros ramos de trabalho. Mas quando, vamos supor assim, eu não tenho inveja do dono da padaria, dono do mercado que está ganhando dinheiro. Eu posso ter inveja de um outro pastor, que a igreja dele está grande, que a igreja dele cresceu, já está com 1000 membros. Posso ter? Posso, mas não devo. Por quê? Porque ele é igual a mim. Talvez seja você, do ramo que você está, se você é comerciante, qual é o emprego que você tem.
Não é assim? Ah, dentro da sua família. Às vezes você não se preocupa porque o vizinho lá comprou um carro novo, mas vai alguém da sua família comprar um carro novo e você não pode. Bobeirinhas, não é verdade? Mas existe isso. Nós temos de saber que todas as coisas são de Deus e Ele nos permite viver com elas. Então, cuidado se você está se comportando como um gentio. Cuidado se você está se comportando como alguém que não anda com Jesus. Está querendo manter a aparência, ter aquilo que não tem, cuidado. 10 vezes sem juros, 12 vezes sem juros. Você, né, herdeiro de Deus, princesa de Jesus, príncipe e princesa. Você não foi chamado para ser cauda, mas para ser cabeça. Aí, esse discurso todinho trilha o caminho da teologia da prosperidade. Jesus não está falando disso aqui, não. Então, Deus sabe de todas as suas necessidades e Ele sempre supre todas elas. Louve a Deus por isso. O que acontece? Às vezes que Deus nos dá uns mimos. Deus permite que a gente possa ir além. Ok? Saiba entender isso. Aí, quando ele finaliza com o texto que todos nós conhecemos, né, quando ele diz assim, que ele sabe das coisas que necessitamos todos os dias, aí ele tem outro verbo, outro imperativo, buscai. Ele não está dizendo se der, busque. Buscai é ordem. Para buscar o quê? Em primeiro lugar, o reino e a sua justiça. Você está buscando? Tu acha que reino de Deus é o quê? Frequentar a igreja toda semana? Participar de grupo de MCM, dos homens de Deus, da juventude santa, do coral, arautos do não sei de Deus? Essas agendas que a gente cria, tu acha que é isso? Então você não conhece nada de Bíblia, querido. Talvez você esteja na igreja aí 127 anos e não sabe o que é buscar o reino de Deus e a sua justiça. Porque o reino de Deus é maior do que igreja, é maior do que instituição que seja. Buscar o reino de Deus é fazer a vontade de Jesus. Mas só que esse texto que está aqui tem que estar atrelado lá quando ele fala assim, ó, você que gosta de orar nas sinagogas, nas esquinas, buscando a honra dos homens. Já ganhou a honra dos homens. O negócio é no secreto. Você quando orar, vai lá no secreto do seu quarto, ora assim, 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 porque Deus vem em secreto. Então a gente busca o reino e a justiça. Quem é a justiça? É Cristo. Quem é a justiça? É a salvação. Aí ele diz assim, ó, se você buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Que coisas são essas? O vestir, o comer, o morar, a saúde, tudo, irmãos, Deus nos dá. Talvez no dia de hoje você ainda não conquistou muita coisa, porque você não busca o reino de Deus. Tudo está dentro do reino. Mas você tem que saber o tempo das coisas. Para de querer o lugar do outro, o ministério do outro, a visibilidade do outro, o dinheiro do outro, a saúde do outro, o casamento da outra, o que seja, a família dos outros. Deus te deu algo singular que só você pode viver. Aí Jesus está dizendo isso. Busca isso. Está buscando? Não estou, pastor. É agora, querido. Só tem agora, nesse momento que você está vendo esse vídeo. Muitas vezes nós aprendemos na marra. Deus nos disciplina por quê? Porque nos ama. Aí quando você busca o reino de Deus, tu está pouco preocupado com o que comer, com o beber, com o vestir, com pagar a conta de luz, pagar o boleto. Por quê? Porque Deus está providenciando tudo isso para você. Isso é bíblico, irmãos. Ah, pastor, tanto crente aí passando dificuldade. Vai olhar por que ele está passando dificuldade. Ah, pastor, tanto crente doente. Vai procurar saber por que ele está enfermo. Por que a doença não sai da casa dele. Uma coisa é reino, justiça. Como é que a gente faz isso? Dirigido pelo Espírito Santo. Ok? Deus está pouco preocupado se tu é membro ativo da igreja ou inativo, se está no hall de membro. Tanta gente se preocupa com isso. Tanta gente dentro da igreja e rouba o meu tempo. Eu sou pastor de igreja. Você pode ser da minha igreja ou de outra. Tanta gente rouba o meu tempo preocupado com coisas que não tem nada a ver com o reino. Reininho deles, poder deles, mas não de Jesus. Aí depois, vem a solapa. De onde vem? Satanás, querido. Satanás é o chicote de Deus, cara. Sabia disso não? Nunca ninguém te disse isso. Satanás só vai onde Deus manda ir ou permite ir. Satanás ele já está aí na terra para matar, roubar e destruir.
Ele só não vai te roubar, só não vai te matar, só não vai te destruir a tua casa, o que seja, com a ordem de Deus para não fazer. Quem vive no mundão aí só está apanhando do diabo. E os que passam pela igreja. A galera, conhece gente? Né, os famosos desviados, né, que eu detesto essa palavra. Andou com Jesus, pessoal, né? Apanha pra caramba do diabo. Por quê? Porque não buscou o reino de Deus em primeiro lugar. Querido irmão, querida irmã, que Deus te abençoe, fortaleça seu coração e tenha atitude de homem de Deus, tenha atitude de mulher de Deus, cuide bem da sua casa, dos seus filhos, do seu marido, sua esposa. Se você é solteiro, viúvo ou viúva, solteira, cuide das coisas que Deus te deu. Lembrando o seguinte, tudo é dele e a gente vai prestar conta. Amém? Terminando o culto desta noite, ou dessa tarde, ou dessa manhã, jantar ágape. Se você colocou o seu nome lá, você precisa acertar com a Rosana, ou com a Tiene, ou até com a Selma ou Maria Antônia, as nossas tesoureiras, se possível até quarta-feira, ou hoje, ou mais tardar amanhã. Faz um Pix, por quê? Porque a gente tem que organizar com o buffet, temos que pagar, né, tudo direitinho, beleza? Então, se você vai participar do jantar, seja bem-vindo, será um negócio muito bonito, preparado com muito carinho pelo Ministério Pastoral da nossa igreja, e o tema é ágape, é o amor de Cristo. Então vai ser um tempo bom lá. Pastor Nilton estará conosco junto com a sua esposa Sandra Mara. No domingo, se Deus permitir, estaremos às 10 horas da manhã. E a novidade, irmãos, nosso primeiro culto noturno, depois da pandemia ou durante a pandemia. Culto do amigo. Traga um amigo, traga um vizinho, traga um parente, crente, não crente. A gente vai falar de Jesus, que é o nosso grande amigo. Temos um pregador de fora, temos o conjunto vocal masculino Integração lá da Baixada Fluminense, que você conhece. Um culto de celebrar a vida, queridos. A vida. E, se Deus permitir, estaremos lá. Tá bom? Se você ainda não participou da campanha do cobertor, doe dinheiro ou agasalho, e a gente vai vivendo um dia de cada vez, buscando o reino de Deus e toda a sua justiça. Bem, irmãos, no próximo domingo à noite estarão conosco os irmãos do Grupo Vocal Masculino Integração. E você vai pegar um pouquinho aí, um spoilerzinho do que eles fazem no ministério que Deus deu para eles. Ok? Deus te abençoe. Um grande abraço, fique na paz e até lá. Majestoso é